Milionário fica em desespero ouvir o sobrenome da mendiga, o mesmo da sua falecida esposa. Era uma manhã ensolarada em Novo Horizonte, uma cidade próspera no interior de São Paulo. Tadeu Mendonça, aos 55 anos, era o retrato do sucesso empresarial. Dono da rede de cafeterias Aroma Brasileiro, que se espalhava por todo o país, ele tinha conquistado tudo o que um homem poderia desejar. Bem, quase tudo. Naquela manhã, como de costume, Tadeu saiu para seu passeio matinal pelas ruas arborizadas do centro da cidade. O ar fresco e o aroma das flores recém-desabrochadas eram um convite para começar o dia com disposição. Vestindo seu habitual conjunto esportivo de grife, ele caminhava a passos largos, cumprimentando conhecidos que passavam. Ao virar a esquina da Rua das Acácias, onde ficava uma de suas cafeterias mais movimentadas, Tadeu se deparou com uma cena incomum. 2 policiais estavam abordando uma jovem maltrapilha que parecia estar causando algum tipo de confusão. A mulher, com cabelos desgrenhados e roupas surradas, gesticulava freneticamente enquanto os clientes da cafeteria observavam a cena com uma mistura de curiosidade e desconforto. Tadeu hesitou por um momento, dividido entre continuar seu caminho ou se aproximar para entender o que estava acontecendo. A curiosidade venceu, e ele se aproximou discretamente, fingindo amarrar o cadarço do tênis. "Senhora, pela última vez preciso que me mostre algum documento de identificação", disse um dos policiais, visivelmente impaciente. A mulher remexeu em uma bolsa surrada e finalmente estendeu um papel amassado ao policial. O homem ajeitou os óculos e começou a ler em voz alta. Yara Alves dos Santos. Tadeu sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquele nome não podia ser coincidência. Yara era o nome de sua falecida esposa, que havia partido há 19 anos em um trágico acidente de carro. Por um momento, o mundo ao seu redor pareceu desaparecer, e ele se viu transportado de volta ao passado, relembrando os momentos felizes ao lado de sua amada Yara. Sacudindo a cabeça para afastar as lembranças, Tadeu voltou sua atenção para a cena que se desenrolava à sua frente. A jovem mendiga, que não aparentava ter mais de 25 anos, continuava discutindo com os policiais. Havia algo em seu rosto, na curva de seu nariz e no formato de seus olhos que lhe parecia estranhamente familiar. Sem pensar 2 vezes, Tadeu se aproximou do grupo. "Com licença, senhores", ele disse, dirigindo-se aos policiais. "Há algum problema aqui?" Os policiais o reconheceram imediatamente. Afinal, Tadeu era uma figura proeminente na cidade. "Senhor Mendonça, bom dia", respondeu o policial mais velho. "Estamos apenas tentando resolver uma situação com esta senhora. Ela tem incomodado os clientes de sua cafeteria, pedindo dinheiro de forma insistente." Tadeu olhou para a jovem, que agora o encarava com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Seus olhos, apesar da aparência cansada, tinham um brilho intenso que o lembrava tanto de... "Eu me responsabilizo por ela", Tadeu se ouviu dizendo, para sua própria surpresa. "Não será mais necessário incomodá-la." Os policiais trocaram olhares confusos, mas não ousaram questionar a decisão de uma figura tão influente. Com um aceno de cabeça, eles se afastaram, deixando Tadeu sozinho com a jovem mendiga. "Por que você fez isso?" perguntou ela, sua voz rouca, mas com um tom desafiador. Tadeu hesitou por um momento. Como explicar algo que nem ele mesmo entendia completamente? "Eu não sei ao certo", respondeu honestamente, "mas gostaria de conversar com você, se não se importar. Que tal tomarmos um café?" A jovem o olhou com desconfiança, mas o growl de seu estômago traiu sua fome. Relutante, ela assentiu. Enquanto caminhavam em direção à cafeteria, Tadeu não conseguia afastar a sensação de que algo maior estava acontecendo. Aquele encontro casual na rua poderia ser o início de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Mal sabia ele que estava prestes a desvendar um segredo enterrado há 2 décadas. Um segredo que abalaria os alicerces de tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida e seu passado. A cafeteria Aroma Brasileiro da Rua das Acácias era o orgulho de Tadeu. Com seu ambiente acolhedor, misturando elementos rústicos e modernos, o local exalava o aroma inconfundível de grãos recém-torrados,
Normalmente, Tadeu se sentiria em casa ali, mas naquele momento, sentado em frente à jovem mendiga, ele se sentia completamente deslocado. Yara, como ela havia se apresentado, embora Tadeu suspeitasse que não fosse seu nome verdadeiro, devorava um sanduíche como se fosse sua última refeição. Seus olhos, porém, permaneciam alertas, observando cada movimento de Tadeu com uma mistura de gratidão e desconfiança. Então, Tadeu começou, quebrando o silêncio desconfortável. Você pode me contar um pouco sobre você? Yara engoliu o último pedaço do sanduíche e tomou um gole de café antes de responder. Não há muito para contar. Cresci em um orfanato, em Campos do Jordão. Saí de lá aos 18 anos e desde então, bem, as coisas não têm sido fáceis. Tadeu assentiu, tentando não demonstrar o turbilhão de emoções que sentia. Campos do Jordão. Era justamente para lá que ele e sua Yara costumavam ir nas férias de inverno. E seus pais biológicos? Ele perguntou, tentando manter a voz casual. Você sabe algo sobre eles? Um lampejo de dor cruzou o rosto da jovem. Nada. Fui abandonada na porta do orfanato quando era apenas um bebê. Nem mesmo uma carta ou um nome, nada. O coração de Tadeu se apertou. Ele sabia que estava entrando em um território perigoso, mas não conseguia parar. E o nome no seu documento? Yara Alves dos Santos? A jovem deu de ombros. Foi o nome que me deram no orfanato. Disseram que Yara era o nome de uma lenda indígena, a Mãe d'Água. Acharam poético, eu acho. Tadeu sentiu um arrepio percorrer sua espinha, coincidências demais para serem ignoradas. Ele precisava saber mais, investigar mais a fundo. Mas como fazer isso sem parecer um completo lunático? Olha, ele disse, tentando manter a compostura. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu gostaria de ajudar você. Não só com uma refeição, mas talvez encontrar um emprego, um lugar para ficar. Yara o olhou com desconfiança. Por quê? O que você ganha com isso? Tadeu hesitou. Como explicar algo que nem ele mesmo entendia completamente? Digamos que você me lembra alguém que foi muito importante para mim. Alguém que eu perdi há muito tempo. A jovem o estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar algum enigma em seu rosto. Finalmente, ela assentiu lentamente. Tudo bem, Sr. Mendonça. Não tenho nada a perder mesmo. Naquela noite, depois de instalar Yara em um quarto de hóspedes em sua mansão, para grande surpresa de sua governanta, Dona Zuleika, Tadeu se viu sozinho em seu escritório, cercado por álbuns de fotos e caixas cheias de lembranças de sua falecida esposa. Enquanto folheava as páginas amareladas pelo tempo, seus olhos se detiveram em uma foto em particular. Era ele e Yara, sua Yara, em frente a uma pousada em Campos do Jordão. A data no verso indicava que a foto havia sido tirada exatamente 9 meses antes do nascimento da jovem mendiga. Alô? Dona Celeste? Aqui é Tadeu Mendonça. Sim, eu sei que faz muito tempo. Desculpe ligar tão tarde, mas precisamos conversar sobre sua filha, sobre Yara. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio antes que a voz trêmula de Dona Celeste respondesse. Oh, Tadeu, eu sabia que esse dia chegaria. Enquanto desligava o telefone, Tadeu sentiu que estava prestes a desenterrar um segredo que mudaria sua vida para sempre. E, olhando para a foto de sua amada Yara, ele só podia esperar que, onde quer que ela estivesse, pudesse perdoá-lo pelo que estava prestes a descobrir. O sol mal havia nascido quando Tadeu já estava de pé, ansioso e inquieto. A noite mal dormida deixara olheiras profundas em seu rosto, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Ele sabia que as próximas horas seriam cruciais para desvendar o mistério que o consumia. Dona Zuleika, a governanta que trabalhava para Tadeu há mais de 2 décadas, observava seu patrão com preocupação, enquanto ele andava de um lado para o outro na sala de estar. Senhor. Tadeu, o senhor precisa se acalmar, ela disse, estendendo-lhe uma xícara de chá de camomila. Não faz bem ficar assim tão agitado logo cedo. Tadeu aceitou a xícara com um sorriso cansado. Obrigado, Zuleika. Mas hoje é um dia que pode mudar tudo. Antes que pudesse elaborar, a campainha tocou.
Tadeu quase derrubou a xícara de chá ao se apressar para a porta. Ao abri-la, deparou-se com Dona Celeste, mãe de sua falecida esposa. A senhora, agora na casa dos 80 anos, parecia ter envelhecido uma década desde a última vez que a vira. Tadeu, meu filho, ela disse, sua voz trêmula de emoção. Quanto tempo! Ele a abraçou calorosamente, sentindo o peso dos anos e dos segredos entre eles. Dona Celeste, obrigado por vir. Por favor, entre. Enquanto se acomodavam na sala, Tadeu notou o olhar curioso de Dona Celeste, vagando pelo ambiente como se procurasse algo. Ou alguém. Ela ainda está dormindo, Tadeu disse, adivinhando os pensamentos da sogra. Achei melhor conversarmos primeiro. Dona Celeste assentiu, suas mãos se apertando nervosamente no colo. Tadeu, antes de começarmos, preciso que você entenda. Yara, minha filha, ela só queria proteger a todos. Tadeu sentiu seu coração acelerar. Proteger? Do que, Dona Celeste? O que aconteceu há 25 anos? A senhora idosa fechou os olhos como se reunisse coragem. Quando os abriu novamente, estavam marejados de lágrimas. Yara tinha apenas 18 anos quando descobriu que estava grávida. O pai... Bem, ele era um rapaz de uma família tradicional de Campos do Jordão. Eles tiveram um breve romance durante as férias, mas ele deixou claro que não assumiria a criança. Tadeu sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Mas e quanto a mim? Yara e eu nos conhecemos logo depois disso. Exatamente. Dona Celeste continuou, sua voz embargada. Yara ficou desesperada. Ela tinha medo de que, se você soubesse, não a aceitaria. Então ela escondeu a gravidez. As palavras atingiram Tadeu como um soco no estômago. Escondeu? Mas como? Ela passou meses em um convento, dizendo a todos que estava fazendo trabalho voluntário. Quando a criança nasceu, ela a entregou para a adoção. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de décadas de segredos e arrependimentos. Tadeu se levantou, caminhando até a janela. Lá fora o mundo continuava girando, alheio ao terremoto emocional que ocorria dentro daquela sala. Por que ela nunca me contou? Ele finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. Dona Celeste se levantou com dificuldade, aproximando-se dele. Ela planejava contar Tadeu muitas vezes, mas quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava. E então o acidente aconteceu. Tadeu se virou encarando a sogra com olhos marejados. E você? Por que não me contou depois que ela se foi? Eu prometi a ela que guardaria o segredo. Era o último desejo dela, Tadeu. Perdoe-me. Naquele momento, um ruído na escada fez com que ambos se virassem. Yara, a jovem mendiga, estava parada ali, seus olhos arregalados de choque e confusão. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, sua voz tremendo. Tadeu e Dona Celeste trocaram olhares. Era hora da verdade. Yara. Tadeu começou, sua voz suave. Há algo que precisamos lhe contar. Algo sobre seu passado e sobre o nosso. As próximas horas foram uma montanha-russa de emoções. Lágrimas foram derramadas. Vozes se elevaram em momentos de raiva e incredulidade. E abraços desesperados foram trocados. Yara oscilava entre a alegria de finalmente conhecer suas origens e a raiva por ter sido abandonada. Tadeu lutava para processar o fato de que, por todos esses anos, teve uma filha que não conhecia. E Dona Celeste, em meio a tudo isso, tentava ser a ponte entre as duas gerações, explicando as circunstâncias e pedindo perdão por seu papel no segredo. Eu não posso acreditar, Yara disse, sua voz embargada. Todos esses anos eu pensei que ninguém me quisesse. Tadeu se aproximou dela hesitantemente. Yara, se eu soubesse, se eu tivesse a menor ideia, mas não sabia. Dona Celeste soluçou. Minha querida, foi um erro terrível. Sua mãe, ela estava assustada, confusa. E depois, o peso do segredo, Tadeu sentiu seu coração se partir ao ver a dor nos olhos de Yara. Eu sei que nada do que dissermos pode apagar o que você passou, mas estamos aqui agora. E se você nos der uma chance, gostaríamos de fazer parte da sua vida. Yara os encarou, seus olhos cheios de lágrimas e conflito.
Eu não sei. É muita coisa para processar. Entendemos. Tadeu disse suavemente. Leve o tempo que precisar. Estaremos aqui quando estiver pronta. O restante do dia passou em um borrão de conversas tensas, silêncios desconfortáveis e tentativas hesitantes de conexão. Quando a noite caiu, todos estavam emocionalmente exaustos. Antes de se recolher, Yara parou na porta do quarto de hóspedes e olhou para Tadeu e Dona Celeste. Eu preciso de tempo. Para pensar, para entender tudo isso, mas obrigada por me contarem a verdade. O que fazemos agora? Tadeu perguntou, sentindo-se mais perdido do que nunca. Dona Celeste colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Agora, meu filho, nós esperamos e rezamos para que o amor possa curar as feridas do passado. Enquanto se preparava para dormir naquela noite, Tadeu olhou para uma foto de sua falecida esposa na mesa de cabeceira. Oh, Yara, ele sussurrou, como eu gostaria que você estivesse aqui para nos guiar neste momento. Os dias que se seguiram à revelação foram tensos e carregados de emoção na mansão Mendonça. Yara, ainda lutando para processar a avalanche de informações sobre seu passado, oscilava entre momentos de aproximação cautelosa e recuos abruptos. Tadeu, por sua vez, caminhava sobre ovos, temeroso de pressionar demais e afastar a filha que acabara de descobrir. Ele se pegava várias vezes ao dia, observando Yara de longe, notando pequenos gestos e expressões que o lembravam tanto de sua falecida esposa. Numa manhã particularmente tensa, Tadeu decidiu que era hora de uma abordagem diferente. Ele encontrou Yara sentada no jardim, olhando distraidamente para as flores. Bom dia, Yara, ele disse suavemente, aproximando-se. Eu estava pensando, gostaria de conhecer um pouco mais sobre a empresa da família? Yara o olhou com uma mistura de surpresa e desconfiança. Por quê? Você quer que eu trabalhe para você ou algo assim? Tadeu balançou a cabeça, sorrindo levemente. Não, nada disso. Apenas pensei que talvez você quisesse conhecer um pouco mais sobre sua herança. A palavra herança pairou no ar entre eles, carregada de significado. Yara hesitou por um momento antes de assentir lentamente. Tudo bem. Acho que não faria mal. Aquela tarde, Tadeu levou Yara para um tour pela sede da Aroma Brasileiro. Enquanto caminhavam pelos corredores, ele contava a história da empresa, desde seu humilde início como uma única cafeteria até se tornar uma das maiores redes do país. Sua mãe, Tadeu disse, sua voz suavizando ao mencionar Yara. Ela foi fundamental nos primeiros anos. Tinha um talento incrível para criar blends de café. Na verdade, nosso blend mais popular até hoje foi criação dela. Yara parou diante de um grande quadro na parede que mostrava uma jovem mulher sorridente segurando uma xícara de café. É ela, não é? Tadeu assentiu, sentindo um nó na garganta. Sim, essa é sua mãe. Por um momento ficaram em silêncio, ambos contemplando a imagem. Então, para surpresa de Tadeu, Yara falou. Ela parece gentil. Ela era. Tadeu respondeu suavemente. E forte. Mais forte do que eu jamais imaginei, aparentemente. Yara o olhou de soslaio. Você realmente não sabia sobre mim? Tadeu balançou a cabeça enfaticamente. Não, Yara. Se eu soubesse, as coisas teriam sido muito diferentes. Um silêncio pesado caiu entre eles, cheio de e se não ditos. Finalmente, Yara quebrou o silêncio. Então, como funciona esse negócio de café? Tadeu sorriu, grato pela mudança de assunto, e começou a explicar os detalhes do processo de torra, moagem e preparação dos cafés especiais que eram a marca registrada da Aroma Brasileiro. À medida que a tarde avançava, Tadeu notou uma mudança sutil em Yara. Ela fazia mais perguntas, mostrava-se genuinamente interessada e, em alguns momentos, até sorriu. Quando estavam prestes a deixar a empresa, Yara parou abruptamente. Tadeu, obrigada por hoje. Foi bom conhecer um pouco mais sobre tudo isso. Tadeu sentiu seu coração se aquecer. Era um pequeno passo, mas um passo na direção certa. Obrigado por me dar essa chance, Yara. Naquela noite, durante o jantar, a atmosfera na mansão Mendonça estava notavelmente mais leve. Dona Celeste, que havia decidido ficar por alguns dias para ajudar na transição,
Notou a mudança imediatamente. Parece que vocês dois tiveram um bom dia, ela comentou, olhando de Tadeu para Yara. Yara deu de ombros, mas havia um leve sorriso em seus lábios. Foi interessante. Enquanto a conversa fluía mais facilmente do que nos dias anteriores, Tadeu se permitiu sentir uma pontada de esperança. Talvez, apenas talvez, eles pudessem realmente construir algo a partir deste caos. Mais tarde, quando todos já haviam se recolhido, Tadeu encontrou Yara na biblioteca, folheando um álbum de fotos antigo. "Posso me juntar a você?" ele perguntou hesitante. Yara assentiu, movendo-se ligeiramente para dar espaço a ele no sofá. Juntos, eles passaram as próximas horas mergulhando no passado, com Tadeu contando histórias sobre cada foto, preenchendo as lacunas da vida de Yara com memórias e anedotas. Em um momento particularmente emocionante, Yara apontou para uma foto de sua mãe grávida. "Sou eu aí dentro." Tadeu engoliu em seco, percebendo que a foto deve ter sido tirada durante o período em que Yara escondia a gravidez. "Sim, acredito que sim." Yara ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos traçando o contorno da barriga de sua mãe na foto. Quando ela finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro. "Eu queria poder ter conhecido ela." Tadeu sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Hesitantemente, ele colocou um braço ao redor dos ombros de Yara. Para sua surpresa e alívio, ela não se afastou. "Ela teria te amado muito, Yara. Disso eu tenho certeza." Naquela noite, enquanto Yara adormecia abraçada ao álbum de fotos, Tadeu ficou acordado, sua mente repassando os eventos dos últimos dias. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez desde que toda essa história começou, ele sentiu uma verdadeira esperança de que, de alguma forma, eles conseguiriam superar isso juntos. Do outro lado da casa, Dona Celeste ajoelhava-se para sua oração noturna, agradecendo por este pequeno milagre e pedindo forças para os desafios que ainda estavam por vir. A jornada de cura estava apenas começando, mas os primeiros passos haviam sido dados. As semanas que se seguiram trouxeram uma nova rotina para a mansão Mendonça. Yara, ainda hesitante, mas cada vez mais curiosa, começou a se envolver mais com a vida da família e os negócios. Tadeu, por sua vez, equilibrava-se entre seu papel de pai recém-descoberto e empresário, tentando dar a Yara o espaço e o apoio que ela precisava. Uma manhã, durante o café da manhã, Yara surpreendeu a todos com um anúncio. Eu estava pensando, se não for um problema, eu gostaria de aprender mais sobre o negócio do café. Talvez até trabalhar na empresa?" Tadeu quase engasgou com seu café, enquanto Dona Celeste deixava escapar um pequeno suspiro de alegria. "Yara, isso seria maravilhoso!" Tadeu exclamou, tentando conter seu entusiasmo para não assustá-la. "Temos várias áreas onde você poderia começar. Há algo específico que te interesse?" Yara mordeu o lábio, pensativa. "Na verdade, eu sempre gostei de arte. Talvez algo relacionado ao design das embalagens ou marketing." Tadeu sorriu amplamente. "Temos um departamento de design excelente. Posso arranjar para você começar como estagiária lá se quiser. Sem pressão, claro. Apenas para você ter uma ideia do trabalho." "Eu gostaria disso," Yara respondeu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Dona Celeste observava a cena com lágrimas nos olhos, grata por ver os primeiros sinais reais de uma conexão se formando entre pai e filha. Nos dias que se seguiram, Yara mergulhou de cabeça em seu novo papel na empresa. Para surpresa de todos, especialmente dela mesma, ela descobriu que tinha um talento nato para design. Suas ideias frescas e inovadoras logo chamaram a atenção da equipe de marketing. Um dia, enquanto trabalhava em um novo conceito para uma linha de cafés orgânicos, Yara foi surpreendida por Tadeu em sua mesa. "Como está indo, querida?" ele perguntou, ainda testando os limites de sua nova relação. Yara hesitou por um momento antes de responder. "Bem, eu acho. Na verdade, estou trabalhando em algo que gostaria de te mostrar." Ela virou a tela do computador para Tadeu, revelando um design elegante e moderno para uma nova embalagem de café. As cores vibrantes e o layout inovador imediatamente capturaram a atenção de Tadeu. "Yara, isso é incrível!"
Ele exclamou genuinamente impressionado. Você tem um verdadeiro talento para isso. Um rubor de orgulho coloriu as bochechas de Yara. Você acha mesmo? Absolutamente. Na verdade, Tadeu hesitou por um momento, considerando suas próximas palavras cuidadosamente. Estávamos planejando lançar uma nova linha de cafés premium no próximo trimestre. O que você acha de liderar o design dessa campanha? Os olhos de Yara se arregalaram de surpresa. Eu? Mas eu sou apenas uma estagiária. Tadeu sorriu gentilmente. Você é muito mais do que isso, Yara. Você é talentosa, criativa e, bem, você é uma Mendonça. Está no seu sangue. Aquelas palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de significado. Por um momento, Yara pareceu lutar internamente, anos de dúvida e insegurança, batalhando contra esta nova realidade. Finalmente, ela assentiu. Ok, eu aceito o desafio. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções e trabalho duro. Yara se jogou de cabeça no projeto, passando longas horas no escritório, muitas vezes perdendo a noção do tempo enquanto trabalhava em seus designs. Tadeu observava de longe, dividido entre o orgulho de ver sua filha florescendo e a preocupação de que ela estivesse se pressionando demais. Uma noite, ele a encontrou ainda no escritório, muito depois de todos terem ido embora. Yara, já passa da meia-noite. Ele disse suavemente entrando na sala. Você precisa descansar. Yara olhou para cima, surpresa. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço. Eu só preciso terminar mais uma coisa. Tadeu se aproximou, colocando uma mão gentil em seu ombro. O trabalho ainda estará aqui amanhã. Vamos para casa. Algo na palavra casa fez Yara parar. Ela olhou para Tadeu, uma mistura de emoções passando por seu rosto. Casa, ela repetiu suavemente. Ainda é estranho pensar assim. Tadeu sentiu seu coração apertar. Eu sei que tem sido uma grande mudança para você. Se for demais, se você precisar de um tempo... Não! Yara interrompeu, surpreendendo a ambos com a veemência de sua resposta. Quero dizer, está tudo bem. É diferente. Mas é bom. Eles compartilharam um sorriso hesitante, um momento de compreensão mútua passando entre eles. No dia do lançamento da nova linha de café, a tensão era palpável na sede da Aroma Brasileiro. Yara estava visivelmente nervosa, ajustando e reajustando a apresentação que faria para o conselho e os principais acionistas. Momentos antes de entrar na sala de reuniões, ela sentiu uma mão em seu ombro. Era Tadeu. Você vai se sair bem, ele disse, sua voz tranquilizadora. Lembre-se, você tem isso no sangue. Yara respirou fundo, assentindo. Com um último olhar de encorajamento de Tadeu, ela entrou na sala de reuniões. A apresentação foi um sucesso retumbante. Os designs de Yara foram recebidos com entusiasmo, e sua paixão pelo projeto era evidente em cada palavra que ela pronunciava. Quando terminou, a sala irrompeu em aplausos. Impressionante, senhorita Mendonça, disse um dos acionistas mais antigos. Você certamente herdou o talento de seus pais. Yara congelou por um momento, as palavras seus pais ecoando em sua mente. Ela olhou para Tadeu, que sorria orgulhosamente do outro lado da mesa. Naquele instante, algo mudou dentro dela. Pela primeira vez, ela realmente se sentiu parte daquela família, daquela história. Nos meses que se seguiram, a nova linha de café se tornou um sucesso estrondoso. As vendas dispararam, e o nome de Yara começou a circular nos círculos de negócios como a nova estrela em ascensão da indústria do café. Mas nem tudo eram flores. Com o sucesso, vieram novos desafios e pressões. Yara se viu lutando para equilibrar sua nova vida profissional com o processo ainda em andamento de se reconectar com sua família recém-descoberta. Uma noite, após um dia particularmente estressante, Yara encontrou Dona Celeste na cozinha da mansão, preparando uma xícara de chá. Não consegue dormir, querida? Perguntou a avó gentilmente. Yara balançou a cabeça, deixando-se cair em uma cadeira. É tudo tão intenso. Às vezes sinto que estou vivendo a vida de outra pessoa. Dona Celeste se sentou ao lado dela, oferecendo uma xícara de chá. Sabe, sua mãe costumava dizer algo parecido nos primeiros anos da empresa.
Ela também se sentia sobrecarregada às vezes. Yara olhou para a avó com interesse. O que ela fazia? Ela se lembrava de quem ela era, no fundo. Não apenas uma empresária, não apenas uma Mendonça, mas Yara, uma mulher forte, compassiva e criativa. As palavras tocaram algo profundo em Yara. Às vezes tenho medo de não ser o que todos esperam que eu seja. Dona Celeste pegou a mão de Yara entre as suas. Querida, tudo o que esperamos é que você seja você mesma. O resto virá naturalmente. Aquela conversa noturna marcou um ponto de virada para Yara. Nos dias que se seguiram, ela começou a buscar um equilíbrio melhor entre trabalho e vida pessoal. Ela reservava tempo para passear pelos parques da cidade, relembrando sua paixão pela arte que ia além dos designs corporativos. Tadeu notou a mudança e decidiu abordar o assunto durante um almoço de família. Yara, ele começou hesitante. Eu notei que você tem parecido mais relaxada ultimamente. Está tudo bem no trabalho? Yara sorriu, surpreendendo a todos. Está sim. Na verdade, acho que finalmente estou encontrando meu lugar. Não apenas na empresa, mas aqui, com vocês. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Dona Celeste discretamente enxugou uma lágrima, enquanto Tadeu lutava para encontrar as palavras certas. Nós estamos muito felizes em ouvir isso, querida. Ele finalmente conseguiu dizer. Esta é sua casa, sua família. Sempre será. Naquela noite, enquanto a família Mendonça se reunia na sala de estar para assistir a um filme juntos, algo havia mudado. O ar estava mais leve, as risadas mais fáceis. Yara, sentada entre Tadeu e Dona Celeste, sentiu uma onda de gratidão a envolver. Ela ainda tinha um longo caminho pela frente. Havia feridas do passado que ainda precisavam cicatrizar, perguntas que precisavam ser respondidas. Mas pela primeira vez desde que descobrira a verdade sobre suas origens, Yara sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Do outro lado da sala, Tadeu observava sua filha com o coração cheio. Ele sabia que os desafios não haviam terminado, que haveria dias difíceis pela frente. Mas vendo Yara ali rindo de uma piada boba do filme, ele sentiu uma certeza profunda de que juntos eles poderiam enfrentar qualquer coisa. O caminho para a cura e reconciliação era longo e muitas vezes difícil. Mas a cada dia, com cada pequeno gesto e momento compartilhado, a família Mendonça estava se reconstruindo, mais forte e mais unida do que nunca. Enquanto a vida na mansão Mendonça parecia finalmente encontrar um novo ritmo, sombras do passado espreitavam nos cantos, prontas para emergir e testar os laços recém-formados da família. Numa tarde ensolarada de domingo, enquanto Tadeu, Yara e Dona Celeste desfrutavam de um agradável piquenique nos jardins da mansão, o som estridente da campainha quebrou a paz do momento. Tadeu se levantou, intrigado. Estranho, não estamos esperando ninguém. Quando ele abriu a porta, deparou-se com um homem de meia idade, cabelos grisalhos e um olhar intenso que imediatamente o deixou desconfortável. Posso ajudar? Tadeu perguntou cautelosamente. O homem o estudou por um momento antes de falar. Meu nome é Renato Albuquerque. Estou procurando por Yara Alves dos Santos. Fui informado de que ela está morando aqui. Tadeu sentiu seu coração acelerar. Algo no tom do homem o deixava alarmado. E posso saber o motivo da visita? Nesse momento, Yara apareceu atrás de Tadeu, curiosa sobre o visitante inesperado. Seus olhos se arregalaram ao ver Renato. Você, ela murmurou, seu rosto empalidecendo. Tadeu olhou de Yara para Renato, a tensão palpável no ar. Yara, você conhece este homem? Yara parecia lutar para encontrar as palavras. Ele era um dos administradores do orfanato onde eu cresci. A atmosfera na mansão Mendonça mudou drasticamente com a chegada de Renato. Relutantemente, Tadeu o convidou para entrar, sentindo que esta conversa era inevitável. Na sala de estar, Dona Celeste se juntou a eles, seu rosto uma máscara de preocupação ao sentir a tensão no ar. O que você quer? Yara finalmente perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Tadeu se inclinou para frente, seu instinto protetor aflorando. Que verdade?
Sobre o dia em que Yara foi deixada no orfanato, Renato respondeu, seu olhar alternando entre Yara e Tadeu. Eu estava lá naquela noite. Vi quem a deixou. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Yara parecia ter parado de respirar, seus olhos fixos em Renato. Quem? Ela sussurrou. Todos os olhares se voltaram para Dona Celeste, que parecia ter envelhecido 10 anos em segundos. Suas mãos tremiam, enquanto ela cobria a boca, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Vovó, Yara murmurou, sua voz uma mistura de choque e dor. Dona Celeste soluçou, finalmente encontrando sua voz. Oh, minha querida, eu nunca quis. Tadeu se levantou abruptamente, sua mente girando. Mãe, do que ele está falando? Você sabia o tempo todo? A sala explodiu em uma cacofonia de vozes. Yara gritava, exigindo respostas. Tadeu tentava entender como sua própria mãe poderia ter mantido tal segredo. E no meio de tudo, Renato observava, uma expressão enigmática em seu rosto. Chega. Sim, fui eu quem levou Yara ao orfanato. Mas vocês precisam entender. Yara, sua mãe, minha filha, ela estava desesperada. Ela tinha medo de perder Tadeu, medo do que as pessoas diriam. Ela me implorou para ajudá-la. Yara se afastou, chocada. Então você simplesmente me jogou fora? Dona Celeste balançou a cabeça veementemente. Não escolhemos aquele orfanato especificamente. Era conhecido por cuidar bem das crianças, por encontrar boas famílias para a adoção. Queríamos dar a você uma chance de ter uma vida melhor, longe do escândalo que teria sido se a verdade viesse à tona na época. Tadeu se deixou cair no sofá, sua mente tentando processar tudo. Por que você nunca me contou? Depois que Yara, minha esposa, faleceu, por que manter o segredo? Dona Celeste soluçou. Eu prometi a ela, Tadeu. No leito de morte, ela me fez prometer que guardaria o segredo. Ela temia que a verdade pudesse destruir a memória que você tinha dela. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Yara estava de pé, tremendo, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Tadeu parecia perdido, dividido entre a raiva e a dor. E Renato? Renato observava tudo com uma expressão ilegível. Por que agora? Yara finalmente perguntou, voltando-se para Renato. Por que vir contar isso agora? Tadeu se levantou, aproximando-se de Yara hesitantemente. Yara, eu sinto muito. Se eu soubesse... Mas Yara se afastou, seus olhos cheios de dor e confusão. Eu preciso ficar sozinha. Preciso pensar. Sem outra palavra, ela saiu correndo da sala, deixando para trás uma família em pedaços e um passado que finalmente viera à tona. Enquanto o som dos passos de Yara ecoava pela mansão, Tadeu se viu confrontando não apenas as revelações chocantes, mas também o medo de que todo o progresso que haviam feito nos últimos meses pudesse ter sido destruído em questão de minutos. A noite caiu sobre a mansão Mendonça, trazendo consigo uma sensação de desolação. As verdades reveladas pairavam no ar como fantasmas, ameaçando destruir os frágeis laços que haviam sido construídos. A família, que finalmente parecia estar se unindo, agora se encontrava à beira de um abismo, lutando para encontrar um caminho através das sombras do passado. Os dias que se seguiram à revelação de Renato foram tensos e silenciosos na mansão Mendonça. Yara se isolou em seu quarto, recusando-se a falar com qualquer um. Tadeu vagava pelos corredores como um fantasma, dividido entre a raiva pela mentira de sua mãe e a preocupação com sua filha recém-descoberta. Dona Celeste, consumida pela culpa, mal conseguia olhar nos olhos dos outros membros da família. Foi numa tarde chuvosa, quase uma semana após a visita de Renato, que a situação finalmente chegou a um ponto de virada. Tadeu estava em seu escritório, olhando distraidamente pela janela quando ouviu uma batida suave na porta. Para sua surpresa, era Yara. "Podemos conversar?" Ela perguntou, sua voz rouca de dias de silêncio. Tadeu assentiu, indicando uma cadeira. "Claro, sempre." Yara se sentou, torcendo as mãos nervosamente no colo. Eu passei os últimos dias pensando sobre tudo. Sobre nós." Tadeu esperou pacientemente, seu coração acelerado.
Estou magoada, Yara continuou, sua voz tremendo ligeiramente. Magoada por ter sido abandonada, magoada por todos os segredos, mas também estou grata. Tadeu a olhou surpreso. Grata? Yara assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. Grata por ter sido encontrada, por ter esta chance de conhecer minha família, minha história. É complicado e doloroso, mas é meu. Tadeu sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair. Oh, Yara, eu quero tentar, ela disse, sua voz ganhando força. Quero tentar fazer isso funcionar. Nossa família, por mais estranha e imperfeita que seja. Naquele momento, Tadeu fez algo que nunca havia feito antes. Ele se levantou e abraçou Yara, forte. Para sua surpresa e alívio, ela retribuiu o abraço. Nós vamos fazer isso funcionar, ele prometeu, sua voz embargada. Juntos. O som de um soluço na porta os fez se separar. Dona Celeste estava lá, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Eu sinto muito, ela sussurrou. Sinto muito por tudo. Yara olhou para sua avó por um longo momento, antes de estender a mão. Venha aqui, vovó. Acho que todos nós precisamos conversar. As horas seguintes foram uma montanha-russa emocional. A família Mendonça se reuniu na sala de estar, finalmente enfrentando todas as verdades que haviam sido enterradas por tanto tempo. Houve lágrimas, gritos, momentos de silêncio ensurdecedor e, finalmente, compreensão. Dona Celeste compartilhou detalhes sobre a noite em que levou Yara ao orfanato. A dor em seus olhos evidente, enquanto recontava como sua filha, a mãe de Yara, havia implorado por sua ajuda. Eu nunca me perdoei, ela confessou, sua voz trêmula. Todos os dias eu pensava em você, Yara. Perguntava-me se havia tomado a decisão certa. Yara, com lágrimas nos olhos, segurou a mão de sua avó. Eu entendo agora. Não foi uma decisão fácil para ninguém. Tadeu, que havia permanecido em silêncio por um tempo, finalmente falou. Eu gostaria de ter sabido. Gostaria de ter tido a chance de estar lá para você, Yara, desde o início. Não podemos mudar o passado, Yara respondeu suavemente. Mas podemos decidir como seguimos a partir daqui. Aquela conversa marcou um novo começo para a família Mendonça. Nos dias e semanas que se seguiram, eles trabalharam para reconstruir a confiança e fortalecer os laços que tinham sido testados. Yara decidiu mergulhar na empresa, canalizando suas emoções em projetos criativos que logo se tornaram o carro-chefe da Aroma Brasileiro. Sua nova linha de cafés, inspirada em sua jornada pessoal, foi um sucesso estrondoso. Tadeu, por sua vez, fez um esforço consciente para estar mais presente na vida de Yara, não apenas como mentor, mas como pai. Eles começaram a ter jantares semanais, apenas os dois, onde conversavam sobre tudo, desde estratégias de marketing até sonhos e medos pessoais. Dona Celeste, determinada a compensar o tempo perdido, dedicou-se a compartilhar histórias e memórias da mãe de Yara. Juntas, avó e neta, passavam horas folheando álbuns de fotos e relembrando momentos do passado. Um dia, cerca de 3 meses após a revelação, Yara surpreendeu a todos com um anúncio durante o jantar familiar. Eu estive pensando, ela começou, um brilho de determinação em seus olhos. Quero usar minha posição na empresa para fazer algo significativo. Estive pesquisando sobre programas de apoio a crianças órfãs e, bem, gostaria de propor que a Aroma Brasileiro inicie uma fundação para ajudar orfanatos em todo o país. O silêncio que se seguiu foi rapidamente quebrado por Tadeu. Yara, isso é maravilhoso. Uma ideia brilhante. Dona Celeste, com lágrimas nos olhos, acrescentou. Sua mãe ficaria tão orgulhosa, querida. Nos meses que se seguiram, a Fundação Novo Amanhecer, como foi batizada por Yara, tornou-se realidade. A iniciativa não apenas melhorou a vida de inúmeras crianças em situação de vulnerabilidade, mas também trouxe uma nova dimensão ao legado da família Mendonça. Yara, agora firmemente estabelecida como uma líder na empresa,
e uma figura respeitada no mundo dos negócios, encontrou um equilíbrio entre sua nova vida e suas raízes. Ela nunca esqueceu suas origens humildes e usava sua história como inspiração para ajudar outros. Numa tarde ensolarada, quase um ano após a visita de Renato, a família Mendonça se reuniu no jardim da mansão para um piquenique. O ar estava cheio de risos e conversas animadas, um contraste marcante com a tensão que antes pairava sobre eles. Enquanto observava Yara brincando com algumas crianças beneficiadas pela fundação, que haviam sido convidadas para o evento, Tadeu sentiu uma onda de emoção o envolver. Ele se virou para sua mãe, que estava sentada ao seu lado. "Olhe para ela, mãe", ele disse suavemente. "Quem diria que aquele encontro casual na rua nos traria até aqui?" Dona Celeste sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. "O destino tem caminhos misteriosos, meu filho. Às vezes é preciso enfrentar as tempestades para encontrar o arco-íris." Naquele momento, Yara se aproximou, seu rosto corado de alegria. "Ei, vocês dois venham se juntar a nós. As crianças estão pedindo para ouvir a história de como nossa família se reuniu." Tadeu e Dona Celeste trocaram olhares cúmplices antes de se levantarem para se juntar ao grupo. Enquanto caminhavam em direção às crianças ansiosas, Tadeu não pôde deixar de pensar em como a vida podia ser surpreendente. O que começara como um encontro casual em uma rua movimentada havia se transformado em uma jornada de descoberta, perdão e amor. A família Mendonça, antes fragmentada por segredos e ausências, agora estava mais unida do que nunca, seu legado se estendendo muito além do império do café que haviam construído. Enquanto Tadeu se sentava ao lado de Yara, pronto para compartilhar sua história com as crianças curiosas, ele sentiu uma profunda gratidão. Gratidão pelo destino que os havia reunido, pelas provações que os haviam fortalecido e pelo amor que os havia curado. E assim, sob o sol dourado da tarde, a família Mendonça continuou a escrever novos capítulos de sua história, unidos pelo laço mais forte de todos, o amor incondicional de uma família que, contra todas as probabilidades, encontrou seu caminho de volta para casa. Os anos passaram e a vida da família Mendonça continuou a evoluir e florescer. A Aroma Brasileiro se tornou não apenas uma potência no mercado de café, mas também um símbolo de responsabilidade social, graças ao trabalho incansável de Yara com a Fundação Novo Amanhecer. Em uma manhã ensolarada de primavera, 5 anos após a revelação que mudou suas vidas, Tadeu encontrou-se sentado em seu escritório, refletindo sobre a jornada extraordinária que sua família havia percorrido. O som de risadas infantis, vindas do jardim, o fez sorrir. Era o dia do piquenique anual da Fundação, um evento que se tornara uma tradição querida para todos eles. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Yara, radiante em um vestido florido, seu cabelo preso em um coque elegante. "Pai", ela disse, a palavra ainda fazendo o coração de Tadeu pular uma batida de alegria. "Está na hora. Todos estão esperando por você para começar o discurso de abertura." Tadeu se levantou, ajustando a gravata. "Estou indo, querida. Só estava aqui, pensando em como tudo mudou." Yara se aproximou, dando-lhe um abraço apertado. "Para melhor, não é?" "Sem dúvida", ele respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Juntos eles desceram para o jardim, onde dezenas de crianças corriam e brincavam, suas risadas enchendo o ar. Voluntários da fundação, funcionários da empresa e famílias adotivas se misturavam, todos unidos pelo objetivo comum de fazer a diferença na vida dessas crianças. Dona Celeste, agora com os cabelos completamente brancos, mas com os olhos tão vivos quanto sempre, acenou para eles de sua cadeira sob um grande carvalho. Ao seu lado, para surpresa de Tadeu, estava Renato Albuquerque. Nos anos que se seguiram à revelação, Renato havia se tornado um aliado inesperado. Seu conhecimento sobre o sistema de orfanatos e sua genuína preocupação com o bem-estar das crianças o tornaram um consultor valioso para a Fundação Novo Amanhecer. Tadeu subiu ao pequeno palco montado para a ocasião,
olhando para o mar de rostos sorridentes à sua frente. Ele pigarreou sentindo o peso do momento. Bem-vindos, ele começou, sua voz carregada de emoção. Bem-vindos à nossa celebração anual de esperança e novos começos. Há 5 anos, nossa família embarcou em uma jornada inesperada. Uma jornada de descoberta, de cura e, acima de tudo, de amor. Seus olhos encontraram os de Yara, que sorria encorajadoramente. Através dessa jornada, ele continuou, aprendemos que família não é apenas aquela em que nascemos, mas também aquela que escolhemos e construímos. Cada criança aqui hoje é parte dessa família maior. Cada sorriso, cada sonho realizado é um testemunho do poder do amor e da segunda chance. Enquanto Tadeu falava, Yara sentiu uma onda de orgulho e gratidão a envolver. Ela olhou para sua avó, que tinha lágrimas nos olhos, e para Renato, que a sentia em aprovação. Sua mente vagou para os primeiros dias turbulentos após a revelação, o medo e a raiva que sentira, como tudo parecia distante agora. A Fundação Novo Amanhecer, Tadeu continuou, sua voz ganhando força, nasceu de uma história pessoal, mas cresceu para se tornar muito mais. Hoje, não celebramos apenas o sucesso de nossa fundação ou o crescimento de nossa empresa. Celebramos cada vida tocada, cada família formada, cada sonho tornado possível. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a multidão. Olhem ao seu redor, vejam os sorrisos, ouçam as risadas. Este é o som do amor em ação. Este é o som da esperança. Este é o som de um novo amanhecer. Enquanto a plateia aplaudia, Yara subiu ao palco para se juntar a seu pai. Juntos eles simbolizavam não apenas o sucesso empresarial da Aroma Brasileiro, mas uma história de redenção e amor incondicional. E agora, Yara tomou o microfone, seu sorriso radiante. Tenho um anúncio especial a fazer. A partir do próximo mês, a Fundação Novo Amanhecer estará expandindo seu programa de bolsas de estudo. Cada criança em nosso programa terá garantida uma educação de qualidade, desde o ensino fundamental até a universidade. A notícia foi recebida com gritos de alegria e aplausos entusiasmados. Tadeu olhou para sua filha com orgulho, maravilhado com a mulher forte e compassiva em que ela se tornara. Enquanto a celebração continuava com música, jogos e muita comida, Tadeu encontrou um momento para se afastar e observar tudo de longe. Ele viu Yara rodeada de crianças, contando histórias e distribuindo abraços. Viu Dona Celeste, com a ajuda de Renato, organizando uma roda de contação de histórias. Viu funcionários da empresa misturados com famílias adotivas, todos unidos por um propósito maior. Naquele momento, Tadeu sentiu uma presença ao seu lado. Virando-se, ele quase podia jurar que viu o sorriso de sua falecida esposa, a primeira Yara, pairando no ar como um raio de sol. Você estaria orgulhosa, ele sussurrou para o vento. Tão orgulhosa de nossa menina. Uma brisa suave acariciou seu rosto, como se em resposta. Yara se aproximou entrelaçando seu braço com o dele. Está tudo bem, pai? Tadeu sorriu puxando-a para um abraço. Está perfeito, minha querida. Absolutamente perfeito. Juntos, pai e filha observaram a cena à sua frente. O jardim estava cheio de vida, de esperança e de possibilidades. A mansão Mendonça, antes um símbolo de sucesso empresarial, agora era um farol de esperança para tantos. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Tadeu refletiu sobre a jornada extraordinária que os trouxera até ali. O que começara como um encontro casual em uma rua movimentada havia se transformado em uma saga de amor, perdão e redenção. A família Mendonça, outrora fragmentada por segredos e ausências, agora estava no centro de uma rede de amor e apoio que se estendia muito além dos laços de sangue. Eles haviam transformado sua dor em propósito, suas cicatrizes em força. E ali, naquele jardim cheio de risos e promessas de um futuro brilhante, Tadeu soube com certeza. Este era apenas o começo. O legado de amor e compaixão que eles estavam construindo continuaria a crescer e florescer, tocando vidas por gerações vindouras. Enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno,
Tadeu, Yara e toda a família Mendonça se reuniram para uma última foto. Cercados por crianças sorridentes e corações gratos, eles simbolizavam uma verdade universal, que o amor, em todas as suas formas, tem o poder de curar, transformar e criar milagres. E assim, sob o céu estrelado de Novo Horizonte, a história da família Mendonça continuava a ser escrita, não mais em segredos e arrependimentos, mas em sorrisos, abraços e na promessa de inúmeros novos amanheceres.